Na semana passada a gente ficou com o tema, foi decidido que a gente ia falar sobre o tema agricultura familiar, fonte de riqueza, trabalho e renda. E a gente saiu fazendo uma pesquisa de campo no final de semana e eu achei interessante que a gente passou por vários lugares, né? Fui jogar bola no assentamento, Menino Jesus. Chegando lá, a gente joguei bola durante um tempo lá com os companheiros de baba. E depois a gente foi fazer umas visitas no Curral de Fora, Maracaiá, Pataíba. E assim a gente foi dialogando com as pessoas e observando e falando sobre o tema, né? Sobre o tema da agricultura familiar e observando a opinião de cada um deles, dessas pessoas. E acredito que a opinião deles é a opinião de quase todo homem do campo e quase toda pessoa do município de Água Fria. Mas o que me chamou mais a atenção foi a fala de um senhor lá na Gameleira, onde ele me falou a seguinte frase, que o município de Água Fria é uma mina de ouro, mas que é pouco explorada. Olha que coisa. É uma mina de ouro, mas que é pouco explorada. Assim me chamou a atenção a fala daquele senhor, porque depois ele foi me mostrando, me mostrou a roça dele, e lá na roça dele, logo de cara, ele me mostrou uma criação de peru, muito vasta. Depois me mostrou umas 4, 5 tarefas de palma, e depois também me mostrou capim, me mostrou muita galinha, e ele me falando, né, Itajaí, o município de Água Fria é um município que ele produz tudo, né? Ele produz tudo. Então é interessante a gente falar, aí eu observo, né? Eu sou filho de agricultor familiar e fui nascido e criado, né? Praticando a agricultura familiar. Minha mãe até hoje, graças a Deus, ela ainda é praticante da agricultura familiar. Mas o que é mais interessante também nessa fala toda é que a gente observa que apesar desse potencial, dessa mina que o rapaz, o senhor me falou, que Água Fria ele tem uma fazenda ali, uma roça, na verdade, uma roça para ali no caminho de Pataíba, na entrada para a Gameleira. E eu achei muito interessante, ele nem é filho daqui de Água Fria, na verdade ele é filho do município de Irará. E aí ele me falando que, se a gente fosse observar, o município de Água Fria, 70% das terras do município de Água Fria, elas são devolutas, são desocupadas. Não é? Aí eu peguei e falei, não, isso não é possível. Isso não é possível. 70% dessas terras, e por que 70% são desocupadas? Aí depois a gente vai estudar. Dessas 70% dessas terras que são desocupadas, ou seja, não produz nada, né? Ela é proveniente todas de produtores da agricultura familiar que não produz. E por quê? Aí a minha pergunta era, por que eles não produzem? Aí, também conversando com algumas pessoas nesse mesmo contexto, eles me explicam por quê. Aí eu pergunto, sua terra é legalizada? Não, minha terra só tem recibo de compra e venda. Comprei na mão de fulano de tal, ciclano e beltrano. Então é preciso, nesse contexto, que a gente comece a perceber que, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui em Água Fria, nos municípios circunvizinhos, o maior potencial de produção da agropecuária. Maior potencial. E como o rapaz disse, a gente é uma mina nessa circunvizinhança. Mas também, não sei se vocês sabem, observa que contradição. A gente tem um potencial grande de produção, nossas terras são todas produtivas, não, poucas são legalizadas,
Mas a gente tem 90% das pessoas que saem daqui para trabalhar em outros estados vão trabalhar justamente na agricultura. Aí foi o que o rapaz disse. Itajaí não tinha precisão disso estar acontecendo. Por quê, né? Porque se a gente tivesse uma essas terras produtivas, elas estivessem produzindo de forma sustentável, a gente ia ter menos pessoas saindo daqui para ir fazer o que poderiam estar fazendo aqui no município. Tem gente de Água Fria em Mato Grosso que está trabalhando na agricultura, a gente tem gente de Água Fria no Paraná que está trabalhando na agricultura, em São Paulo, em Santa Catarina. Se a gente for observar, talvez no país todo e até em outros municípios da região. Eu não sei também se vocês sabiam que 77% dos empregos gerados no país na área de agricultura, eles são na agricultura familiar. Aí você imagina só, 77% das pessoas que trabalham com agricultura, esses empregos são da agricultura familiar. São pessoas que trabalham para a família e o resto adquire o consumo da família e o restante é vendido tanto para o mercado interno municipal como para o mercado interno intermunicipal e interestadual. Mas aqui em Água Fria, 90% dos produtos oriundos da agricultura familiar, eles não ficam no som do município. São produzidos em outros municípios. O feijão, na maioria das vezes, agora não, que graças a Deus tivemos um inverno bom. Mas até beiju você encontra no supermercado vindo de outros municípios. Então você imagina que a agricultura familiar aqui, ela precisa ser repensada. Então, o que é que acontece? Você tem no município, aí você vai, por que tem que ser repensada, Itajaí? Porque você tem, olha só, o potencial de empregabilidade do município é baixo. E você tem 70% dos empregos gerados na agricultura vem da agricultura familiar. Assim, o que é que acontece? Mas aqui no município de Água Fria, menos de 10% das pessoas têm emprego ou renda ligada à agricultura familiar. Então, o que é que acontece? Se você for observar, há um grande contingente de pessoas que não estão produzindo nem o seu próprio emprego e quiçá, nem a sua subsistência. Então, são dados que é preciso uma gestão eficiente, ela refletir para planejar o município. Aí tem muitas pessoas que perguntam, Itajaí, tudo bem, se essas 5.000 famílias, 4.500 famílias que são ligadas direta com a agricultura familiar, como é que elas vão produzir? Primeiro, você tem que criar mecanismo, né? Porque a gente tem 30% do produto da agricultura familiar, que aí é do município, não todo e qualquer instituto público, seja ele estadual, federal, municipal, tem que comprar 30% no mínimo. Mas se 1% das mercadorias consumidas no município proveniente da agricultura familiar vem de outros municípios. Então, isso mostra que não está havendo uma preocupação com o trato na agricultura familiar. Assim, se tiver pergunta, eu posso estar respondendo. Tony Cavalho fez uma pergunta aqui. Como e onde buscar incentivo para produzir em grande escala? Ô Antônio, isso é uma outra questão, mas eu posso estar te respondendo de forma bem rápida. É assim, o município de Água Fria tem uma extensão territorial de 700 quilômetros quadrados. Então a gente precisa, além de fortalecer a agricultura familiar, que é o carro-chefe do município, porque a gente tem 4.500 famílias provenientes da agricultura familiar e é preciso que a gente coloque essas famílias para produzir. Não é? Já temos algumas sinalizações aqui no município que eu acho que é positivo, mas é preciso a gente ampliar. Aqui, não sei se você sabia, mas que o município de Água Fria já está criando um potencial na agricultura familiar, na criação de ovinos e também na criação de galinha.
né? Então, a gente já tem uma sinalização de onde é que a gente pode começar a fortalecer a agricultura familiar. O clima permite. A gente também tem uma sinalização que o município de Água Fria, ele tem um grande potencial agropecuário em várias regiões, na região, principalmente naquela região de Maracaiá, Curral de Fora, por ali, a gente tem um grande potencial, até mesmo porque a gente tem um manancial de água subterrâneo, que é um dos maiores do estado da Bahia e do Nordeste. Então, assim, a gente tem que estudar esse município, ver a viabilidade de produção do município, tanto no agronegócio, mas principalmente na agricultura familiar de forma sustentável, para que a gente venha repatriar pessoas e produzir emprego e renda e fazer com que as pessoas vivam dignamente, sem estar precisando de conchavos nem de politicagem para sobreviver no município de Água Fria. Pronto? Assim eu encerro a live e até quarta-feira que vem. Tranquilo.